Quero compartilhar com vocês mais um vídeo que o Espírito de Yahushua tem colocado no meu coração sobre a volta do nosso Salvador Yahushua para levar consigo aqueles que lhe pertencem pelo Espírito da Verdade. No vídeo anterior, eu falo sobre a liberdade da graça, o rigor da lei. Eu fiz uma retratação quando disse que a maioria das vezes só me convidavam uma vez para levar a palavra para a pregação da mensagem, mas eu estou aqui fazendo uma correção que havia casos diferenciados, até que eu era muito bem recebido e tudo, mas sempre com aquelas ressalvas, que vocês bem conhecem. Bom, fica assim também o nosso registro, porque gravando você tem duas alternativas: ou você suspende o vídeo, tira do ar, ou faz essas correções assim, são necessárias, não é mesmo? Vamos falar então sobre a volta do nosso Salvador amado, Yahushua. Eu gostaria que você abrisse as Escrituras em Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11. Pouco depois, Yahushua subiu ao céu e desapareceu numa nuvem, enquanto seguiam com os olhos. Os discípulos estavam maravilhados com aquela cena. Não uma cena de ficção cinematográfica, não. Fato real, verdadeiro. Maravilhados, seguiam com seus olhos. De súbito apareceram no meio deles dois homens vestidos de branco que disseram: homens da Galileia, por que estão aí, de olhos postos no firmamento? Yahushua foi para o céu e um dia voltará, tal como o viram partir. Yahushua foi para o céu e um dia voltará, tal como o viram partir. Durante 40 dias, antes de ser assunto aos céus depois da sua ressurreição, ele esteve com os discípulos confirmando tudo, esclarecendo todas as dúvidas, respondendo certamente a muitas perguntas, porque as Escrituras afirmam que fosse escrever tudo o que ele fez, não caberia em todos os livros do mundo, né? Nem tudo que ele ensinou está aqui contido. Mas as Escrituras significa que possamos inventar ou lançarmos apócrifos, mensagens apócrifas por aí afora, como alguns fazem. Inclusive, a introdução da Bíblia Católica, né, tem mais 7 livros chamados apócrifos. E para você identificar que não são autênticos, basta ler o epílogo de 2 Macabeus, que eles falam, né? Pode até chamar de Beus mesmo. Lá o escritor pede desculpas se a narrativa dele não ficou bem concatenada, se a linguagem não foi perfeita. Vocês querem me desculpar. Pode ler e confirmar, não é invenção minha não, pega o chamado livro de Macabeus, segundo livro, epílogo. Então, nós não estamos aqui querendo dar margem a nenhum tipo de invenção quando falamos que se fosse escrever tudo que ele fez, não todos, mas eles são suficientes, né? Que nós temos. Nós temos as Escrituras hoje na sua íntegra, respeitando-se a originalidade. Não é dizer que tudo na Bíblia está cerceado, adulterado. Isso aí é mentira de Satanás e seus agentes. Mas aquilo que foi adulterado, inclusive Satanás usa essa artimanha para evitar que muitos leiam as Escrituras e enfraqueçam na fé, porque a fé vem pelo ouvir pela pregação, pela palavra. Quanto mais você tem familiaridade com as Escrituras. Agora, se tem alguma dificuldade e quiser acessar as Escrituras falam, para exaltação exclusiva do nosso Salvador, hoje mais de 40 e tantos mil acessos, né? Em bem pouco tempo você vai encontrar, só colocar lá no Google
no browser de sua preferência, as Escrituras falam. E vai ler livro a livro. Mantivemos no final de cada livro uma versão com ditongo ao, que nós não praticamos, porque é inexistente no hebraico. Mas por uma questão de respeito, de reverência, nós não ficamos mexendo nas Escrituras de maneira irresponsável, não gostamos disso. Eu acho que já aprendi um pouco sobre esse tipo de comportamento. A reverência e o santo temor, tá? É muito importante na nossa vida para que tenhamos um relacionamento perfeito com a Triunidade Suprema. Então, pouco depois, Yahushua subiu ao céu e desapareceu numa nuvem. A prova de que ele voltará, incontestável, é que ele aqui já esteve. A primeira prova. A segunda prova de que ele voltará, esteve 40 dias entre os seus discípulos aqui na terra, confirmando tudo. A prova mais firme em nossos dias é aquela que nos é trazida pelo Espírito da Verdade, o Consolador amado. Por quê? Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aqui não é uma obra de ficção cinematográfica. É uma realidade, um fato. Ele voltará. Em Yohanan, capítulo 14, ele afirma: não se turbe o vosso coração. Credes em Al-Hu, credes também em mim. É o próprio Criador revelado. Isso é que ele quis dizer. O significado desse texto, a interpretação contextual. Precisa muito de exegese, de hermenêutica, mas precisa do Espírito da Verdade. Credes em Al-Hu, credes também em mim, ele afirmou. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-nos lugar. Está preparando a ceia, irmão. Está preparando a nossa morada eterna. E quando eu for, eu vou preparar lugar, o quê? Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. O mundo é um verdadeiro barril de pólvora, né? Prestes a explodir a qualquer momento. Só não explodiu ainda, sabe por quê? Você sabe por quê? Porque o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, o Ruha cultural, está reunindo os escolhidos do nosso Salvador amado para entregar ele. E também aquele que detém a manifestação do anti-Messias. Esta história que crente vai passar pela tribulação, isso é fora de uma contextualização. Isso é até uma interpretação um pouco, me permita aqui dizer, meio masoquista, tá? Meio masoquista, porque muita gente nem vai aguentar. Então vai ser tirado o rolia, aqueles que fazem parte do corpo de Yahushua, chamados Yahushuarinhos, que creem em Yahushua, vão ser levados junto com o Espírito Santo. Essa história também de dizer, olha, quando o anti-Messias se manifestar, o primeiro período da tribulação ele vai dar uma de bonzinho, depois vai mostrar suas garras. Isso não existe, isso não tem fundamento escritural, muito menos espiritual, porque a maldade vai imperar no mundo. O clima vai ser totalmente o inverso, de ódio, de desentendimento. O anti-Messias vem como que tentando, entre aspas, organizar o mundo, e deve sair de dentro do sistema religioso para o sistema político. Dá para entender mais ou menos? Aí sair de dentro do sistema religioso e passar para o sistema político. Se ele fosse só político, muitos não atenderiam às suas falsas promessas, porque vai existir no mundo aí um clamor religioso falso. Ele tem que ser de dupla personalidade, religioso e político. Dá para entender quem pode ser já?
Ou quer que eu explique? Muito bom. Então, o anti-Messias virá. E aí vai estabelecer-se o caos na terra. Muitos vão ser salvos. Muitos vão ser salvos. Mas vão ter que pagar com a própria vida. Não vai comprar e vender coisíssima alguma quem não tiver o número da besta, né? O número 666, inclusive já virou motivo de divulgação, de encenações, de tantos debates e conversas sobre o assunto. Não é mesmo? Aí vai se estabelecer esse clima na Terra sem essa ideia de normalidade. Isso não vai existir. Sem o Espírito Santo, tudo vai ser um caos. Os homens vão andar de um lado para o outro procurando a palavra, mas não vão encontrar. Está lá em Amós, de mar a mar, procurando a palavra, as Escrituras, e não vão encontrar a Escritura viva, porque o Espírito Santo foi tirado, o Espírito da verdade. Vão ver letras, terá Bíblias para todo lado, sociedade bíblica, escritórios de Bíblias, livrarias evangélicas, mas não vão conseguir de maneira alguma transmitir através dessas Bíblias a palavra viva e eficaz que hoje temos, que é o Espírito Santo que faz a palavra tornar-se viva e eficaz. Entendeu? Então ele virá nas nuvens dos céus, trazendo consigo aqueles que lá estão, no paraíso, no gozo eterno. Crente não fica no apagão espiritual, conforme alguns ensinam por aí, não. O emissário Shaul foi ao paraíso e ouviu coisas que ao homem não é lícito referir. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, afirma o nosso Salvador, aquele homem ao seu lado no madeiro. Não é isso? O que chamam de parábola do rico e Lázaro, que já foi explicado aqui, não é uma parábola, mas um fato verídico, porque parábola não contém nome próprio. Parábola não pode conter nome próprio. Se tem nome próprio, não é parábola. Ali foi um fato real, na época de Abraão. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Não é isso? E ali o rico estava no tormento eterno, não por ser rico. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração, não é mesmo? Não é pecado ser rico. Você pode ser o homem mais rico do mundo, ganhar tudo que puder, honestamente. Agora, se você inverter os valores, aí você já é um forte candidato ao inferno. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração, não é assim que ensinam as Escrituras. O problema é que o homem, por isso que ele disse, é mais fácil passar um cabelo pelo fundo de uma agulha, né? Passar uma corda do que um rico ser salvo. Aqueles que confiam nas riquezas e acham que a riqueza é sua plataforma para o céu. Estão completamente equivocados. Muitas somas de dinheiro eram pagas na época da distribuição de indulgências, né? Eu já falei também sobre esse assunto. Eu trabalhei numa emissora de rádio, tinha lá um quadro de indulgências que eles compraram da Igreja Católica, pagaram grande soma de dinheiro, perdão dos pecados, chamado indulgência. Eu podia aprontar todas que, entre aspas, já está perdoado. Quando as Escrituras advertem que aqueles que pecam propositadamente e não estão preparados para a vinda de Yahushua vão ter a triste decepção de ouvir: eu nunca os conheci. Ele virá nas nuvens com poder e incalculável manifestação, rodar e glória de tudo que é esplendoroso, inexplicavelmente belo, trazendo consigo aqueles que nós seremos transformados se estivermos vivos.
receberemos o corpo apropriado para entrarmos na eternidade. Ressuscitarão aqueles que morreram para aquela festa interminável na eternidade, sendo levados todos para a presença do Altíssimo. E os ímpios que aqui ficarem, e os crentes que não forem arrebatados, levados na primeira ressurreição. Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Que não forem levados nessa ressurreição, vão ficar aqui na terra. Muitos não vão aguentar as torturas, talvez, não sei. Vai ser coisa estarrecedora. Estarrecedora. Outros morrerão antes de serem mortos, serem torturados e mortos, propriamente dito. Questão de idade, ou não sei, não é isso? Por vários motivos. Aqueles que tentarem o suicídio aí já declararam mesmo a sua condenação eterna. Pais entregarão os filhos, filhos aos pais. Haverá uma desavença total entre familiares. As pessoas não vão se entender. Você já passou fome alguma vez? Necessidade, vontade de comer e não ter o que comer? Pois é, só vai comprar e comer, comprar comida e comer aqueles que tiverem dentro do sistema diabólico, né, satânico do anti-messias. Muitos vão conseguir os seus métodos lá, não sei como, né? E seus recursos, e as escondidas, ou cavernas, eu não sei, mas a gente não pode imaginar muito sobre isso, porque o nosso foco aqui é sobre a vinda do rei. Se quiser, podemos falar sobre esse assunto também, e na dependência do espírito de Yahushua, imaginarmos como será também para aqueles que aqui ficarem. Para aqueles que aqui ficarem. Ele prometeu: voltarei. Ele virá. Deixou conosco essa garantia através do seu Espírito. Não vou deixar vocês órfãos, não. Até a minha vinda, vocês terão o meu Espírito. Ele afirma na sua palavra. Ele, Yahushua. Não é invenção minha, não, a palavra é minha, mas nas Escrituras. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vocês. E veio pelo Espírito. Agora nós temos essas confirmações. Para quem não crê, isso aí não é, como que se diz, surpresa, não. Para quem não crê, isso não é surpresa, não. É dizer que não é verdade, que é tal, que o fim do mundo não existe, né? Eu costumo falar o seguinte, fazer uma analogia. Se alguém disser para você que você vai morrer um dia, não acredita não, viu? Essa ideia de morte, pessoa inerte dentro de um caixão, muitas gente chorando, discurso talvez, aquele cortejo fúnebre depois, até o túmulo, é fruto da sua imaginação, logo passa. Aí eu pergunto, será esta a realidade? Será esta a realidade? Então tem muita gente aí achando que Yahushua não vai voltar. Isso é profético também, você sabia? Está lá em Cafos. Quer ver? Pedro, capítulo 3. Vamos ver lá? Onde está a promessa da sua vinda? É segundo Cafos, capítulo 3 aí. Está aqui aberto. Leia depois o capítulo 3, você vê. As pessoas dizendo, essa história que ele vai voltar, já ouvi falar isso desde menino e tal. Isso é profético também, sabia? Também é profético. Tudo que está acontecendo no mundo, esse barril de pólvora, multiplicação do pecado, da violência, da ciência, tudo isso. Terremotos como nunca houve, sinais nos céus, coisas estranhas, né? Coisas estranhas estão acontecendo.
nosso rei, nosso Morriul, Yahushua, ou Mehushai, voltará para os seus. E aí então, Yoshuru vai também começar a passar pela disciplina. Vai reconhecer que o Messias já veio. Por tudo que vai acontecer, realmente vai levá-los. Isso como nação, porque milhões em todo o mundo já estão reconhecendo o Messias e se convertendo. Infelizmente ainda com algumas práticas hebraizantes que não podemos aceitar. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Ulim. Tem que deixar a carga do judaizante para trás e pegar o fardo de Yahushua. Seu jugo é suave, seu fardo é leve. Ele está voltando. Você está preparado? As virgens nécias estavam se preparando e não deu tempo. Há uma diferença entre estar preparado e se preparando. Basta você lá ler em Meniahu, capítulo 25, parábola das 10 virgens. 5 estavam preparadas, conscientes, sabendo dessas verdades, crendo e respeitando na íntegra essas observações, essa recomendação escritural. E 5 estavam crendo, mas será que é assim mesmo? Então, ele não retarda a sua promessa como alguns a julgam demorado, porque ele não quer que alguém pereça, mas que todos sejam salvos. Por isso que ele está dando tempo ao tempo. Outra coisa que está nas Escrituras, não é invenção minha, você já ouviu falar sobre a medida da iniquidade? Porque ele ainda não veio ainda com a disciplina total e levar os seus, porque o Espírito do Yahushua está preparando, escolhendo, mas também ainda não houve a medida da iniquidade. Quando chegar num ponto em que os homens estiverem em transgressão máxima mesmo, aos olhos do Altíssimo, vai chegar um dia que ele vai dar o basta. É agora. Nem o Filho, nem os anjos sabem o dia da volta de Yahushua, não é mesmo? Só o Pai. Está certo ou errado? Errado. Yahushua também sabe, ele é o próprio Criador. Ele, como homem, humanamente falando, ele não sabia, como você também não sabe, nem eu, nem ninguém. É isso que ele quis dizer. Mas como o próprio Criador, ele sabe. Ele sabe o dia da sua vinda também. E está chegando aquele dia maravilhoso. Eu não tenho a coragem, a insensatez de afirmar dia e hora. Muitos estão sendo envergonhados. Eu vejo aí profetada, pessoas dizendo que vai ser época tal, né, tal, e depois ficam com a cara vermelha. Por quê? Ninguém pode afirmar o dia nem a hora. Mas ele também disse o quê? Vou me endireitar aqui um pouco na cadeira. Ele disse o quê? Você sabe discernir o aspecto do céu quando está se aproximando para chover, que é o vermelho sombrio, e não sabe discernir as épocas? Hipócritas, chamou ele de pessoas de hipócritas. Isso é hipocrisia. Está bem visível, bem destacado, os sinais aí estão acontecendo. Bem-aventurado aquele quando ele achar a sua vinda preparado. E triste daqueles que não estão levando a sério essas palavras, ou às vezes estão se preparando, mas não estão preparados. Homens da Galileia, porque estão aí de olhos postos no firmamento, olhando para o tempo, para as circunstâncias, mas jamais nos esqueçamos. Yahushua foi para o céu e um dia voltará, tal como o viram partir.